Meus amados irmãos, uma vez mais, paz do Senhor Jesus. Quero ler 2 versículos com os irmãos no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, capítulo de número 24, por favor. Gênesis, capítulo de número 24, os versículos 15 e o 16. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém, amados? Gênesis, capítulo 24, os versículos 25, os versículos 15, e o 16, diz-nos a palavra do Senhor assim. E sucedeu que, antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido, e desceu à fonte, e encheu o seu cântaro, e subiu. Deus abençoe, irmãos. Os irmãos têm liberdade para tomarem os assentos. Glórias ao nome bendito de Jesus. Meus amados, quero mais uma vez agradecer a Deus por ter nesta noite a oportunidade de estar com os irmãos em mais um culto de adoração ao Senhor, onde participaremos dentro de instantes da ceia do Senhor Jesus. Como servos de Deus, sabemos da importância desta reunião, do caráter desta reunião. Logo, nós louvamos a Deus por termos, portanto, este privilégio, esta oportunidade grande que Cristo nos deu, mediante a sua morte e a sua ressurreição. A Deus quero louvar nesta noite, tributar a Ele a gratidão de meu coração, pela salvação que Ele, através de Cristo, efetuou na cruz do Calvário, em favor de minha vida e em favor da vida de cada um de nós que estamos aqui. É maravilhoso o fato de estarmos aqui nesta noite, certos que o Senhor Jesus Cristo nos salvou, nos libertou dos nossos pecados, pelo seu Evangelho nos transformou e fez de cada um de nós uma nova criatura. E estamos hoje, meus queridos irmãos, caminhando para encontrarmos muito em breve com o Senhor Jesus Cristo. Ele deixou-nos uma promessa muito gloriosa, que voltará para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo, e nós sabemos que Ele é fiel, que Ele não falha, que Ele cumprirá a sua promessa de buscar sua igreja para estarmos com Ele. Todavia, enquanto permanecemos sobre esta terra, até que Cristo venha, nos reunimos mensalmente, como de costume, para participarmos da ceia do Senhor. O apóstolo Paulo nos orienta que em um trabalho como este, nós devemos relembrar a morte do Senhor e anunciá-la até que Ele venha. A morte de Cristo para nós é, portanto, um indicativo da nossa vitória. Cristo veio para morrer, morreu, ressuscitou, e hoje, meus queridos, Ele tem nos dado vitória, nós estamos vencendo a cada dia. Deus seja louvado, glorificado seja, portanto, o maravilhoso nome de Jesus. Agradeço a Deus pela vida dos pastores líderes, suas famílias e todos os irmãos que puderam estar aqui nesta noite, neste culto de ceia geral. Muitos outros obreiros desejaram estar presentes, mas não puderam devido à distância, mas estão servindo ao Senhor nosso Deus. Deus seja louvado. Deixo meus agradecimentos às congregações. Que o Senhor Deus abençoe os respectivos pastores, famílias e cada um dos irmãos que esforçaram para estarem aqui. Que a mão bendita do Senhor permaneça estendida sobre cada um de vós. Deus abençoe a igreja sede, Deus abençoe cada irmão. E que o Espírito do Senhor, por sua bondade, fale mais uma vez ao nosso coração. Meus queridos irmãos, quero deixar para a nossa meditação uma palavra um tanto
quanto simples, mas que poderá falar conosco aqui nesta noite a respeito da vida de Rebeca. E nós, por certo, conhecemos bem a história desta jovem, desta moça, que tivera o privilégio de ser escolhida, devo dizer aos irmãos, por Deus, para ser a esposa de Isaac. Nós sabemos muito bem que este encontro que nós observamos, onde tiramos esses 2 versículos que estão contidos na palavra de Deus, se deu porque Abraão, já em determinada idade, ele envia seu servo Eliezer, ou Eliezer, como queiram, para ir à sua terra, à sua parentela, a uma viagem longe, principalmente, não tendo naquela época os meios para locomover como hoje temos. Portanto, era uma viagem um tanto quanto cansativa, custaria muito a Eliezer e os seus servos que com ele estava, e ele estava partindo para buscar uma noiva para Isaac. E é interessante, pois ele não sabe quem deveria ser esta noiva, mas a Bíblia, o contexto desta palavra nos mostra que Eliezer foi bem sucedido neste caminho, porque ele procurou obedecer a palavra de Abraão para o seu coração. Ele entendeu, portanto, a petição, a ordem, digamos assim, de seu senhor Abraão, e sem relutar, ele sai para esta terra, vai à Mesopotâmia em busca de uma jovem para casar com o filho de seu senhor, pois ele ouvira o seu senhor dizer que Isaac não deveria casar com a moça daquela terra onde eles estavam, mas que devia ir à sua parentela, em meio ao seu povo, e de lá trazer uma jovem para casar-se com Isaac. É importante, meus irmãos, considerarmos o porquê desta questão, pois nós sabemos muito bem que a Bíblia nos fala também, através de figuras, comparações, e Rebeca, ela é tipo da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela representa, portanto, a noiva de Isaac. Isaac representa, é o tipo nesta passagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto Abraão, o pai já avançado em idade, representa o nosso Deus, o nosso Pai Celestial. Eliezer, ou Eliezer, ele aparece nesta passagem como o Espírito Santo, que da mesma forma, meus queridos e amados irmãos, ele está conosco em plena atualidade, adornando nossas vidas a cada dia. E um dia ele nos entregará ao Senhor Jesus Cristo na condição de sua noiva. Dentro da mesma passagem, no versículo 53, a Bíblia diz que Eliezer e seus servos entregam para Rebeca vasos de prata, vasos de ouro e vestidos, e dão-os a Rebeca, e dão coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Mas a Rebeca, a Bíblia nos fala sobre vasos de prata, que simboliza o nosso resgate, vasos de ouro, que simboliza a nossa fé e a glória presente de Deus na nossa vida, e fala sobre vestidos, que simboliza as vestes da nossa salvação, a nossa justificação. Portanto, Rebeca, nesta passagem, ela é apresentada, ou nós podemos entendê-la, que ela é comparada à igreja, que é a noiva do Cordeiro, a noiva do Senhor Jesus. Todavia, meus queridos e amados irmãos, a Bíblia nos diz que Eliezer, ao ir para esta terra, para buscar esta jovem, embora sem conhecê-la, dando uma palavra ao seu Senhor, que ele seria fiel a esta ordenança, iria até o lugar que era desejado por Abraão, para buscar esta jovem. Todavia, se ele não a encontrasse, ele estava desobrigado de cumprir esta palavra.
mas de sua parte ele estava disposto a buscar a noiva para Isaque. E é tão glorioso, meus irmãos, porque enquanto Eliezer vai buscar esta noiva para Isaque, e quando de seu retorno, do retorno de Eliezer, a Bíblia diz que Isaque está no campo orando. Isaque estava falando com o Senhor nosso Deus. Logo, meus queridos e amados irmãos, nós haveremos de compreender, pelo que a Bíblia deixa à nossa disposição, que esse casamento deu certo porque ele era da vontade do pai Abraão. O casamento da noiva com Cristo não tem como não dar certo, porque é da vontade do nosso Pai Celestial, do Criador, do Senhor, que criou os céus e a terra. Glórias ao maravilhoso nome do Senhor. Deu certo, meus queridos irmãos, porque era da vontade do pai Abraão, e deu certo porque não tenhamos dúvida, porque Isaque, embora não conhecendo, mas Isaque orava ao Senhor pelo seu casamento. Ele recebe esta jovem, casa com ela, e a Bíblia diz que depois da morte de sua mãe, ele é consolado em ter Rebeca em sua casa. Glórias ao santo nome do Senhor. Todavia, meus queridos e amados irmãos, olhando, precisamos extrair aqui nesta noite algumas lições para a nossa vida espiritual. E dentro deste texto, nós observamos que Eliezer, ele havia terminado uma oração. Ele havia acabado de falar com o Senhor nosso Deus a respeito da moça que ele deveria levar para encontrar ou para ser a esposa de Isaque, o filho de seu Senhor. Embora, meus queridos irmãos, amados servos do Senhor, não conhecendo, portanto, esta jovem, mas ele trilha o caminho da fé. Ele começa pelo caminho da obediência, e ele vai trilhando o caminho da fé, ele vai passando pelo caminho da oração, e não há como não termos um caminho, uma jornada bem-sucedida, se nós trilharmos o caminho da obediência, se nós trilharmos o caminho da fé, e se nós trilharmos o caminho da oração. Quem passa pelo caminho da obediência, quem passa pelo caminho da fé, quem trilha o caminho da oração, ele tem, portanto, uma jornada progressiva, abençoada, aprovada por Deus para a glória do nome do Senhor, que criou os céus e que criou a terra. É tão interessante, meus irmãos, que a Bíblia faz questão de dizer, dentro do contexto, no versículo 27, e disse, isto é Eliezer, e disse, bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu Senhor. Observem que pelo Espírito de Deus, Eliezer é guiado à casa certa, Eliezer é guiado à fonte certa, Eliezer é guiado à moça certa. Mas por qual razão? Eu quero repetir nesta noite. O texto deixa claro, caminho da obediência a Abraão. Em segundo lugar, caminho da fé, porque era um caminho completamente desconhecido, mas ele entregou sua vida nas mãos do Senhor, pedindo a Deus que lhe dirigisse, pedindo a Deus que lhe guiasse, pedindo a Deus que fosse à sua frente e que lhe orientasse. E Deus, como sempre, orientou a Eliezer. Glórias ao santo nome do Senhor. Nesta noite, gostaria de dizer à igreja que tem a oportunidade de adorar ao Senhor mais uma vez, e quem sabe poderá ser a última vez, mas temos a oportunidade de adorarmos ao Senhor nosso Deus. Eu quero que nesta noite você compreenda que as suas
forças pelo poder da palavra de Deus, mediante a ação gloriosa do Espírito do Senhor, que as suas forças sejam renovadas e que você continue trilhando o caminho da obediência ao Senhor, e que você continue trilhando o caminho da fé, por ora desconhecido para nós, mas na certeza de que Deus está no comando, na certeza de que há uma direção direta da parte de Deus para a sua vida, da parte de Deus para as nossas vidas. Glórias ao maravilhoso nome do Senhor. E depois o caminho da oração, porque ao adentrar na entrada, na chegada daquela cidade, a Bíblia diz que Eliezer, ele ora novamente ao Senhor, dizendo, como que dizendo: Senhor, eu não conheço a jovem, não sei a quem devo dirigir, como a encontrarei nesta cidade? Todavia, meu Senhor, eu faço um propósito com o Senhor. O entendimento dele era: Abraão é homem de Deus, e ele não me mandaria aqui por acaso. Eu estou certo que Deus tem uma noiva para meu Senhor aqui neste lugar. Então Deus me fará vê-la, Deus me colocará à frente desta felizarda, porque a grande verdade, meus irmãos, que era uma felicidade para aquela jovem, assim como para nós aqui nesta noite. Mas que felicidade, mas que alegria fazermos parte da noiva do Cordeiro. Aleluia, 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 aleluia. Nós fazemos parte da noiva de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Nesta manhã eu ouvi uma palavra aqui no momento de consagração, muito alegrou meu coração, quando nossa irmã estava dizendo que neste mundo é como que há vários luzeiros e todos trabalhando em prol da causa de nosso Senhor. Quantos irmãos que eu não conheço, mas faz parte da noiva do Cordeiro. É maravilhoso fazermos parte desta noiva. Glórias ao maravilhoso nome do Senhor. Meus amados, queridos irmãos, servos de Deus que estão aqui nesta noite, muito em breve, meus queridos irmãos, nós nos reuniremos para estarmos para sempre com o Senhor. Então, meu querido irmão, continue firme, servindo ao Senhor que te chamou e que fez de você a sua noiva. Glórias ao santo e bendito nome do Senhor. Vejam bem, meus irmãos, a oração de Eliezer está dizendo ao Senhor: Senhor, há de ser que a moça que eu ver e que eu me dirigir a ela dizendo: moça, me dá água para beber, e ela me der água para beber, e ela tiver disposição e disser para mim: eu darei também aos teus camelos, então saberei que esta é a moça que o Senhor preparou para o meu senhor Isaque. Sabeis por quê, meus irmãos? Porque é incompatível com a natureza da noiva do Cordeiro não ter disposição para fazer a obra do Senhor. Eu estou certo, e como estou certo que muitos aqui nesta noite estão cansados, corpos físicos abatidos, provavelmente pessoas enfermas aqui nesta noite, mas dispostas a servir água para camelos se necessário for. Sabeis por quê? Porque para isto o Senhor nos chamou. Sabeis por quê? Porque para esta obra Deus nos convocou. Glórias ao maravilhoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continue firme, meu irmão. Deus vai te recompensar por todo o trabalho em prol de sua causa. Glórias ao santo nome do Senhor. Então, quando Isaque está dizendo, quando Eliezer está dizendo que seja uma moça desta forma, a Bíblia diz no versículo de número 15: e sucedeu que, acabando ele, ou antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre os seus ombros. Algumas coisas, meus
meus irmãos, a serem observada, pelo menos dentro desses 2 versículos, para a nossa meditação. E há de ser, meus irmãos, que nós devemos observar e trazer isto para a nossa vida espiritual, na condição de noiva do Senhor Jesus. Percebam em primeiro lugar que a Bíblia está a nos mostrar, e isto com bastante clareza, que Rebeca, ela possuía um cântaro, embora sendo donzela, embora sendo ainda moça, embora sendo ainda jovem, e por que não dizer, embora sendo adolescente, caminhando para a fase da juventude, mas ela possuía, a Bíblia está dizendo que ela possuía um cântaro, e este cântaro, meus irmãos, é exatamente o nosso coração, que nós devemos estar com ele a cada dia, se enchendo das coisas de Deus, na fonte do Espírito do Senhor. Observe, meus irmãos, que o Espírito do Senhor nosso Deus, ele coloca à nossa disposição a cada dia algumas coisas para que nós venhamos encher este cântaro. Não há como nós falarmos sobre a noiva do Cordeiro sem considerarmos que cada um de nós temos este cântaro, cada um de nós temos este altar, cada um de nós temos este coração, cada um de nós temos este Espírito, que é o patamar pelo qual Deus vem ao homem. De onde está, meus queridos irmãos, ou emana a relação do homem para com o Senhor nosso Deus? Deus quer, Ele quer que nós nesta noite tenhamos saído das nossas casas, mas tenhamos trazido, cada um de nós trazendo o nosso cântaro sobre os nossos ombros, a semelhança desta jovem Rebeca, porque a Bíblia diz que ela sai, mas ela sai com seu cântaro. Os irmãos não vão ver que esta jovem, ela estava saindo para passear, mas na verdade ela estava indo buscar água para o papai, ela estava indo buscar água para a mamãe, ela estava indo buscar água para as necessidades dentro da casa. O que Deus quer da sua ou da noiva do seu filho é que nós estejamos envolvidos na obra, é que o nosso cântaro esteja indo e voltando. Quando ele vai, ele poderá até vazio, mas ele deverá voltar cheio. Nesta noite o ideal é que nós saiamos daqui cheios da graça. Nesta noite o ideal é que nós saiamos daqui cheios da unção do Espírito do Senhor, cheio do poder renovador, cheio da palavra do Senhor, cheio de adoração ao Senhor nosso Deus que nos criou. Glórias, 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 glórias ao maravilhoso nome do Senhor. Você veio, e eu sei que você trouxe o seu cântaro, e Deus por bondade quer enchê-lo aqui nesta noite. Deus quer enchê-lo para mais uma semana, para mais um mês, para no próximo mês. Provavelmente vocês participarão da ceia num determinado lugar e nós no outros, mas com cântaro cheio. Aleluia, glórias ao maravilhoso nome do Senhor. Adorado seja o santo, bendito nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Rebeca, ela possuía um cântaro, e a Bíblia diz que ela saía com seu cântaro sobre os seus ombros. E os irmãos vão observar, eu sei que os irmãos conhecem esta passagem muito claramente, e os irmãos vão observar que ela está saindo com cântaro. Não é a base, meus irmãos, de uma brincadeira. Ela não está saindo com seu cântaro só para que algumas pessoas entendam que ela está indo à fonte, mas ela está saindo com cântaro porque o cântaro em casa já estava vazio, e ela está dizendo: eu não posso deixá-lo vazio. Ele esvaziou, eu sei onde que eu posso enchê-lo, e eu vou buscar, porque a fonte é inesgotável, a fonte está jorrando. Eu sei onde eu posso buscar. Eu sei que você sabe, eu sei que nós sabemos, eu sei que nós conhecemos o que Deus tem deixado à nossa disposição. Por vezes, meus irmãos, nós adentramos a casa do Senhor e nós nos sentimos mais ou menos assim:
assim, mas à medida que o tempo vai passando, o Espírito de Deus, é Ele não é o homem, é Ele que conhece. Ele vai ministrando ao nosso coração, Ele vai dirigindo os lábios, a boca, a mente do pregador ou do cantor, e a palavra vai descendo na nossa alma, vai jorrando gloriosamente dentro do nosso ser, e aquele que estava triste começa a chorar, e estas lágrimas já não são de tristeza, mas são da alegria, porque o Espírito de Deus começou a encher a alma, começou a encher o cântaro deste homem, desta mulher, deste jovem, deste obreiro, deste adolescente, e glórias a Deus ele vai romper, glórias a Deus ele vai prosseguir, glórias a Deus ele vai caminhar, porque o Senhor encheu o seu cântaro. Aleluia, bendito seja para sempre o maravilhoso nome do Senhor. Em segundo lugar, meus irmãos, esta atitude, isso são princípios para nós, esta atitude de Rebeca, ao sair de sua casa com seu cântaro sobre o seu ombro, isso nos revela em segundo lugar que ela não tinha vontade de forma nenhuma de deixar o seu cântaro vazio. Isto faz-me lembrar a ordenança, meus amados irmãos, porque isto aparece no imperativo do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios capítulo 5 e o versículo de número 18, e num contexto, irmãos, tanto quanto necessário ser conhecido por nós, a igreja militante, a igreja da atualidade. O apóstolo Paulo, dentro desse contexto, ele chega no versículo 18 dizendo aos irmãos: não vos embriagueis com vinho. Isso é ordem, isso não é pedido, isso não se trata de estar sugerindo, isso se trata de ordenança. O verbo está no imperativo: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos. É ordem, é a mesma ordem para não beber o vinho, é a mesma ordem para encher do Espírito do Senhor. Há uma ordem de Deus para que a igreja seja cheia do Espírito do Senhor. O verbo aí é ação contínua. Encha hoje, enche amanhã, enche na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano, década, ou até que Cristo volta. Continue se enchendo do Espírito do Senhor. Sabe por quê, meu querido irmão? Porque o texto nos apresenta uma época um tanto quanto difícil para a nossa vida. Nós olhamos para 2 versículos acima, o versículo 16, o apóstolo Paulo está dizendo, 5 e 16 de Éfeso, ele está dizendo: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Nós estamos enfrentando esses dias maus, esses dias de trevas, esses dias de turbulência, esses dias de dificuldade, esses dias de oposição à nossa fé. Há tanta barreira contra a nossa vida espiritual. Há dias que nós desejamos ser cheios do Espírito do Senhor, para nós rompermos com as barreiras, para nós rompermos com as dificuldades. Você sabe muito bem quantas vezes você levanta de manhã e você diz para você mesmo, é a sua alma, é você dizendo para o seu coração: eu hoje participarei do culto, eu hoje participarei da oração, eu hoje estarei um momento na presença do Senhor. Mas é tanta oposição, é tanta dificuldade, é tanto problema, é tanta barreira, que você se vê sem força, e você começa a se entregar, você começa a se render a momentos que nós precisamos, meus irmãos, da mesma forma, observarmos o que Paulo está dizendo: procure remir o tempo, porque os dias são maus. Nós estamos enfrentando este momento, nós estamos enfrentando esta era. A igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus, ela está enfrentando terríveis oposições, mas uma igreja cheia do Espírito, uma igreja que enche o cântaro a cada dia. Eu devo lhes dizer nesta noite que ela é uma igreja vencedora. Ela não é uma igreja que vai, meus queridos irmãos, viver esta ilusão da atualidade. Ela vai considerar as dificuldades, mas como Paulo, ela vai dizer: eu posso todas as coisas naquele, eu posso todas as coisas naquele em
Em Cristo eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. Ele é a fonte da minha força, Ele é a minha renovação, Ele é o Deus da minha esperança, Ele é o meu Senhor, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu refúgio, o meu escudo, e nele eu confiarei. Aleluia, oh aleluia, bendito para sempre é o nome do Senhor, que vive e que reina para todo sempre. Glórias ao santo nome do Senhor. Portanto, servo de Deus, portanto, serva do Senhor, a recomendação do apóstolo Paulo é exatamente esta: enchei-vos do Espírito do Senhor, porque os dias são maus. Não brinquemos, meus irmãos. Vamos olhar com atenção. Vamos seguir a recomendação nos dada pelo Senhor Jesus, lembrada a nós nesta noite pelo evangelista Mateus, da Bíblia. E foi dito para nós através dos nossos dois irmãos, discernir o tempo, sermos vigilantes, perceber que os dias são maus, os dias são difíceis. Enquanto nós estamos aqui, o adversário, ele está arquitetando contra a igreja do Senhor. Por ele, você não estaria aqui nesta noite, mas graças a Deus que você está aqui nesta noite. Olhe para cá, o Senhor te deu graça. Mais uma vez, tu vai participar do que representa o sangue e o corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus. Deus tem te dado vitória, Deus tem te feito vencer, Deus tem te feito caminhar. Então continue enchendo do Espírito do Senhor. Vamos nesta noite ter o entendimento, assim como Rebeca, que não podemos deixar o nosso cântaro vazio. Se ele representa nosso coração, vamos lembrar a recomendação de Salomão, quando ele escreve no capítulo 4, versículo 23 de Provérbios: sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas para a vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Jeremias 17:9, a Bíblia está dizendo: enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Mas o 10 vem dando a resposta: eu, o Senhor, conheço a mente e o coração, eu esquadrinho, diz o Senhor. Deus conhece a tua alma, Deus sabe o porquê desta palavra nesta noite, Deus sabe o porquê de cada hino nesta noite, Deus sabe, meus irmãos, e Ele está nos renovando. O Senhor está enchendo nosso cântaro aqui nesta noite. Nós temos mais um mês de caminhada, a nossa jornada ainda não terminou e nós precisamos prosseguir. O ideal é que todos nós venhamos romper, em nome de Jesus, todos nós, igreja do Senhor, irmãos e irmãs, ladeados uns aos outros, em nome do Senhor, rompendo contra toda dificuldade, contra toda barreira, um olhando para o outro e dizendo: em nome do Senhor eu te ajudo, esforça-te, porque Deus te dará vitória, Deus te dará graça. Não distraia, mas tenha atenção no que Deus tem para a sua vida. Glórias ao santo nome do Senhor. Na verdade, meus irmãos, se o nosso cântaro é o nosso coração, eu preciso me preocupar com a recomendação de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo para nós muito claro: cuidado, não ajunteis tesouro na terra, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Meu coração, ele deve se encher das coisas de cima, ele deve se encher das coisas de Deus. Oxalá que nós venhamos conhecer uma igreja, meus irmãos, que esteja a cada dia se enchendo das coisas de cima. Sabe qual é a grande verdade? Quanto mais minha alma, meu coração se encher das coisas de cima, mais eu me esvazio das coisas da terra. Mas se eu começar a me encher das coisas da terra, eu começo a me esvaziar das coisas de cima. Você sabe que é exatamente isto. Quando você está mergulhado nas coisas de Deus, mas que coisa gloriosa, tudo para você se torna pequeno. Aparece o gigante, ele é um anão, sem nenhum problema. Aparece o forte, para você ele é fraco, porque você está com a perspectiva do céu. A sua perspectiva é divina, a sua perspectiva é do alto. Você não olha de baixo para cima, mas você olha de cima para baixo. Você já vê a vitória consumada por Cristo, porque ele a efetuou por nós na cruz. Não se
trata de presunção, não se trata de arrogância. Pelo contrário, se trata de certeza, de confiança, de que Deus de que Deus está com você, de que Deus comanda a sua vida, de que Deus lidera o seu viver, de que a palavra do Senhor é ordem. Ele manda, Ele comanda, e Ele disse: vai, você está indo. E se você está indo, a graça dele te basta. O poder do Senhor é sobre vossa vida. Bendito para sempre seja o nome daquele que vive e que reina. Permaneça a igreja do Senhor, continue servo de Deus. A vitória é certa para a glória do nome daquele que criou os céus e que criou a terra. Aleluia, 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 oh aleluia. Recandarai devassou de omenecai, xaracandalamahai de canto italamasai, deblastemai, eremicai devassou, legai de canchou de glai. Bendito para sempre seja o santo nome do Senhor. Adorado seja o Deus da nossa salvação. Adorado é aquele que nos salvou e que nos comprou com seu sangue. O nosso Senhor, o amado da nossa alma. Nós o adoramos, nós o louvamos, nós o bendizemos. Ele está conosco nesta noite. Aleluia, aleluia. Por favor, se coloque de pé. Eu já não posso mais prosseguir, mas esteja em pé, por favor. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, se encha das coisas que são de cima. Se encha das coisas que são de cima. Pense um pouco na volta de Jesus. Pense um pouco que será aquele momento glorioso quando nós estivermos para sempre com o Senhor. Pense um pouco naquele culto maravilhoso, naquele culto de glória, naquele culto celestial. Quando nós estivermos lá, esse momento vai chegar. Aleluia, aleluia, se encha das coisas dos céus. Se encha das coisas dos céus. Deixe o Espírito de Deus encher a sua vida das coisas dos céus, das coisas de Deus. Bendito para sempre é o santo nome do Senhor. Nós vamos fazer uma breve oração nesta hora, enquanto nossos irmãos preparam para a ministração da ceia do Senhor. Ore comigo, meu querido irmão, querido Deus e eterno Pai. É no nome de Jesus que nós te damos graças nesta hora, que nós te louvamos, ó eterno Deus, por estarmos aqui na tua casa. Mais uma feliz oportunidade o Senhor concedeu a cada um de nós, de chegarmos a este santuário, nos reunirmos, Senhor, e te adorar. Queremos agora participar da ceia do Senhor, do que representa o teu corpo, o teu sangue, que foi vertido e foi pendurado na cruz do Calvário. Senhor, continue presente com a tua igreja, renovando as forças de cada um de nós, nos dando graça, ousadia para permanecermos, para irmos em frente, Senhor, te servindo com prazer em nossa alma, alegremente, sabendo que o Senhor tem nos dado este privilégio tão glorioso de servir ao Senhor. Continue abençoando a tua igreja, cada um dos obreiros que estão presentes, pastores, líderes, ó Deus, famílias, irmãos, irmãs, jovens, adolescentes, crianças. Estenda as tuas mãos sobre cada um para dar vitória, para renovar, para fortalecer. Ajuda teus filhos a continuar firmes e serem sempre constantes na obra do Senhor. Continue conosco, meu Deus. Recebe a nossa gratidão por esta oportunidade que o Senhor está dando a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.